Um acidente trágico, 3 mortes, 3 irmãos. Essa é a história de sofrimento da Aline Cardoso, que perdeu o pai e 2 tios em um acidente de carro e 1 ano depois perdeu também o seu irmão em um acidente de moto. E qual foi a resposta que a Aline deu a esse sofrimento? É possível superar perdas trágicas como essa e continuar a vida? Há sentido em tudo isso? É o que vamos ver no depoimento de hoje. Meu pai e os 3 únicos irmãos dele foram viajar para Rondônia, para um passeio, para casa de família. E antes de chegar, chegando em Mato Grosso, o meu tio cochilou no volante e bateu a traseira de um caminhão. E 3 irmãos veio a falecer, meu pai mais 2 irmãos dele. Se você já passou por algum acidente ou tem algum familiar que acabou perdendo a vida de forma trágica, então essa aula é para você. Talvez você ainda não tenha superado a perda de alguém muito querido e vive a vida como se não houvesse mais sentido. Nesta aula de hoje você vai entender que Deus não permitiria uma tragédia se dela não tirasse um bem maior. E o depoimento da Aline vai comprovar exatamente isso. Quando aceitamos o sofrimento em Deus, por amor a Deus, a dor e as feridas que o sofrimento traz são curadas por Ele. A lembrança do trágico acontecimento permanece, mas o peso daquela cruz se torna imperceptível, o que abre caminho para o entendimento do para que Deus permitiu tudo isso. E é assim que de pouco a pouco vamos dando sentido aos nossos sofrimentos. Por isso essa aula de hoje é tão importante. Então, fique até o final e você verá como a Aline conseguiu enxergar um bem maior que Deus lhe proporcionou através desse trágico acontecimento. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Na Escola do Sofrimento. Chegamos ao nosso 31º programa. E que bom que você está aqui comigo, pois somos todos alunos aqui. Eu também estou aprendendo em cada aula dar sentido aos meus sofrimentos. E você, tem conseguido enxergar o bem maior que Deus tem preparado para você? Espero que sim. E se você está assistindo esta aula pela primeira vez, então quero lhe convidar a assistir a nossa última aula com o Padre Nivaldo, que trata da depressão por 8 anos e quais são os caminhos da superação que ele indica para você que está passando por isso hoje. Eu perdi um grande amigo, um coroinha, que era muito próximo a mim, e ele morreu nas minhas mãos. Agora, se você já é um aluno aqui na Escola do Sofrimento, mas perdeu essa última aula, vou deixar o link bem aqui no card acima ou na descrição. E para você que ouve no formato podcast, quero lembrar que o nosso programa Na Escola do Sofrimento está disponível nas plataformas do Spotify, da Apple Podcast, do Deezer, SoundCloud, Amazon Music, Castbox, Google Podcast, TuneIn e Rádio Republic. Tudo isso para você não perder nenhuma das nossas aulas. Deixarei também um card e um link na descrição desse vídeo com a playlist de todos os programas da Escola do Sofrimento para quem ainda não assistiu nenhuma de nossas aulas. Combinado? Então, dado o disclaimer, vamos para o nosso depoimento de hoje. E a nossa convidada especial é a Aline Cardoso, que é de Ipatinga, Minas Gerais, casada com Daniel e tem um lindo filho. E no seu relato, ela vai nos contar como superou a perda do pai e do irmão após um trágico acidente e quais foram os caminhos que ela trilhou para encontrar um sentido a esse sofrimento. Vamos acompanhar?
em agosto de 2007, meu pai e os 3 únicos irmãos dele foram viajar para Rondônia, para um passeio, né, para casa de família. E antes de chegar, né, chegando em Mato Grosso, o meu tio cochilou no volante e bateu a traseira de um caminhão. E 3 irmãos veio a falecer, meu pai e mais 2 irmãos dele. E o único que sobreviveu, né, o tio Henrique, estava no volante. Minha mãe recebeu a notícia, eu estava na casa da minha tia, que também, né, havia ficado viúva, e ela não me contou para minha tia, em princípio minha tia nem acreditou, a ficha não caiu, e eu fui saber lá em casa, né, que meu cunhado foi me buscar, e aí lá em casa minha mãe me contou que não tinha sido só um acidente, né, que meu pai havia falecido, mas meus tios, o mundo desabou, né? Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, minha irmã, a gente era uma família, né, muito unida, e perder meu pai era inacreditável, assim. E meu irmão, Rogério, morava nos Estados Unidos na época, minha irmã também, a Analice, e o Rogério veio embora. Nós vivemos um luto sábado, né, que foi o acidente de manhã, domingo, segunda, aí segunda o Rogério chegou, terça, quarta, na quarta-feira que os corpos foram chegar aqui. E também muito triste, né, pela situação que o meu tio também havia ficado. Ele teve que vir de avião TI para cá, a situação também estava crítica, né? Então, foi muito difícil aquele momento, né? Aqueles dias todos. A gente não acreditava, sabe? Minha família ficou assim, em estado de choque mesmo, né? E aí chegou os corpos, nós enterramos e eu tava vivendo aquela, né, profunda tristeza, né, de não entender, mas assim, eu tava com um pouquinho de alegria no coração pelo Rogério ter vindo, né? Ele ficou fora 6 anos e meio e ele nos deu muita força na época, assumiu a casa, né, eu e minha mãe, foi o homem da casa. E aí, um ano depois, em setembro de 2008, ele também sofreu um acidente de moto na BR, né, do shopping, e ele veio a falecer. A partir do momento que eu fiquei sabendo, né, que eu recebi notícia, eu entrei em desespero, né, total desespero, não conseguia me controlar, chorava demais, eu não parava. Era um sentimento de Deus não tá comigo, né? Aquela questão de realmente me perguntar por que comigo, né? Até parece, né? Porque a gente não é diferente de ninguém. Mas naquela situação foi mesmo por que tudo acontecendo comigo, meu pai, né? E um ano depois o Rogério. Então, assim, eu não conseguia mesmo assimilar, né, as situações que eu estava vivenciando. Eu só queria dormir, tá? Eu só queria não pensar naquilo que estava me acontecendo. Eu lembro de um fato que minha mãe, ela tirou todas as chaves das portas da nossa casa, dos quartos, que ela tinha muito medo. Mas eu tinha uma certeza que eu nunca tentaria o suicídio, isso é uma coisa, um fato. Mas eu queria muito tomar remédio para me dormir, para me não pensar naquela situação. Foi forte, foi difícil, sabe? De não ver mesmo sentido mais, ou nunca mais me incomodava muito, aquela questão de nunca mais eu vou abraçar o meu pai, nunca mais eu vou tomar uma benção meu pai, nunca mais, né, nós vamos para a igreja juntos como família, né, nunca mais eu vou viajar, né, com meu pai. Então, assim, se eu já estava no poço, eu fui pro fundo do poço. Foi uma questão, assim, surreal mesmo, não estava acreditando. Eu entrei numa depressão profunda, tive que fazer tratamento, né, com psicólogo, com psiquiatra, entrar com medicação. Minha mãe sempre muito forte, uma mulher de muita fé, me deu muita força na época. Minha irmã veio embora também, nos ajudou muito com a presença, né, dela aqui conosco, mas eu não sabia, sabe, lidar com aquela situação de perder o meu pai, minhas 2 referências masculinas, né, meu pai, meu irmão. Um ano, não tinha nem saído de um luto e já entrei em outro. Eu fiquei
totalmente sem chão. Eu não conseguia, porque diferente do meu pai, que faleceu lá em Mato Grosso, né? E aí trouxeram, né, dentro do caixão, já aquela situação toda já. O Rogério não, o Rogério foi pro hospital, ficou na UTI. E o médico nos falou que ele teria 20 minutos de vida, né, o máximo. E aí foi um desespero, né, meu, dentro do hospital, naquela UTI, aquele, né, porque eu não acreditava. Eu tinha certeza absoluta que o Rogério ia sair daquela, né, o Rogério, né, 33 anos, forte, eu tinha certeza que Deus ia operar um milagre, né, tanto que eu ligava para as minhas amigas, eu ligava lá para casa do Padre Efraim, pedia oração para as irmãs, que eram muito minhas amigas, porque eu tinha certeza que ele ia sair, né, com a fé que eu tinha, ele ia sair. E aí eu me decepcionei, né, porque no outro dia, de manhã, ele, né, veio a falecer, e aí foi uma decepção muito grande. Parei totalmente de rezar, parei de acreditar mesmo assim. Por um bom tempo, eu não pedia nada a Deus, sabe? Não pedia, porque eu pedi tanto, eu fiz promessa, eu falava, sabe? Eu tinha certeza que ele ia sair. E aí, de repente, não. Tudo, né? O mundo desabou. E aí, eu vou falar, revoltei, né? Contra Deus e não queria mais. Não queria mais pedir. Eu nunca deixei de ir à missa, isso eu nunca deixei de fazer, porque eu necessito muito da comunhão mesmo. Mas eu não me via mais rezando, não me via mais pedindo, né, a Nossa Senhora para cuidar, para interceder. Eu fiquei um bom tempo. Quando o meu pai faleceu, eu me aproximei demais da minha mãe, né? Dormia com ela, a gente, né, só saía juntos. Eu lembro que eu brincava com ela assim, ela tinha um pouquinho de ciúmes meu e do meu pai. Eu falava assim com ela, mãe, tá vendo como que era? Deus faz as coisas tudo certinho. Ele deixou eu aproveitar o máximo do meu pai, né, porque ia tirá-lo, né, primeiro que a senhora, e agora eu sou toda da senhora, então não preciso ter ciúmes mais, agora sou inteiramente da senhora. E aí quando o Rogério veio a falecer, eu me distanciei totalmente da minha mãe. A insegurança era tamanha que eu morria de medo de perdê-la. E, né, tipo assim, meu pai estava aqui no sábado, na sexta à noite, despediu de mim. No sábado de manhã, ele faleceu. Rogério, na segunda-feira, estava comigo. Na terça-feira, faleceu. E minha mãe vai estar aqui comigo hoje e amanhã. Então, o meu medo era tão grande de perdê-la que eu me distanciei mesmo. A psicóloga falou comigo, Aline, você tem que voltar, né, devagar, aproximar mais da sua mãe, porque não existe, né? Você vai sofrer, você tá fazendo ela sofrer e você tá sofrendo também. Você tem que aproveitar ao máximo, né? E aí eu fui tentando assimilar e voltando aos poucos algumas coisas, mas eu tinha um bloqueio muito grande em relação a essa perda. Em 2007 eu perdi o meu pai. Um ano depois, né, em 2008, perdi o Rogério. E onde que eu percebo que Deus entrou na minha vida? Porque, né, tava tudo sem sentido. E em 2011, quando o meu atual esposo, né, o Daniel, e toda a sua família entrou na minha vida, eu vi os cuidados de Deus conosco. Aos poucos, né, eu fui ganhando um pai, um irmão, e a família do Daniel foi entrando na minha vida de uma forma que sempre que eu me perguntava, né, Senhor, quando, né, nunca mais vou poder viajar com meu pai, nunca mais vou poder abraçá-lo, nunca mais eu vou ter o carinho do meu irmão, nunca mais nós vamos viajar juntos pra praia, que todo ano a gente fazia. Tudo isso eu encontrei na família do Daniel. Tudo, né, assim, todo esse superficial, né, que eu via, que eu sentia falta, eles foram se fazendo presente, e a família muito unida, né, igual lá em casa. Todo domingo sentava na mesa para almoçar juntos, ia à missa juntos. Um abraço mesmo, né, do meu sogro, do meu cunhado, que eu vejo como meu pai, como meu irmão. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu chorava tanto, tanto. Nossa, eu só chorava. Não conseguia trabalhar. E aí eu me perguntava muitas vezes, né? Eu falava, Senhor, nunca mais eu vou tomar a benção, meu pai. E um belo dia, 18 dias depois, né? Eu sonhei com meu pai. Ele estava num lugar bonito, eu lembro que era um lugar tão bonito, tudo verde, maravilhoso. E aí ele falava assim comigo, minha filha, você tem que parar de chorar. Sua mãe precisa tanto de você. Você
tem que ser forte. Olha aqui que lugar maravilhoso que eu tô. E aí me mostrava o céu. E eu falava, né, no sonho eu falava assim, não, mas o céu não é azul? Não, tava tudo verde, maravilhoso. E aí ele falava assim comigo, eu tô num lugar maravilhoso, eu tô tão bem. E você também precisa estar bem. E aí ele falou assim, agora eu tenho que ir. O pai me chama. Aí eu falei assim, ô pai, fica mais um pouquinho. Aí ele falou, não, eu preciso de ir. E aí lá, no sonho, tinha uma porta, né? Aquelas portas que bate assim, que vai e volta assim. Ele passou por essa porta e eu gritei, benção, pai! E aí ele gritou, Deus te abençoe, minha filha. E pra mim aquilo foi uma paz tão grande, né? Quando eu acordei, que eu me vi naquela, né, realidade ali, de ter sonhado, de ter vivido um pouquinho com meu pai, que foi maravilhoso. Quando a gente está vivendo, né, o sofrimento, a gente não entende os planos de Deus, a gente não consegue enxergar lá na frente, né? E aí a gente não consegue assimilar certas coisas, né? E aquela questão da falta do meu pai, da falta do Rogério, daqueles mínimos detalhes, né? De um beijo, de um abraço, de um carinho. Quando o Daniel entrou na minha vida, e a família dele, né, veio junto, eu comecei a enxergar, né, a sentir, e aí através desse sentimento enxergar o cuidado de Deus comigo, né, nos mínimos detalhes, com a presença deles, com o que eu sempre pedi a Deus, né, que eu nunca mais iria ter. E aí foi tudo entrando tão naturalmente que eu fui conseguindo ter aquele sentimento de Deus está aqui, né? Tudo é dele, é por ele. Hoje, né, olhando para trás, eu consigo enxergar o amadurecimento espiritual, né? Cada coisa tem seu tempo, é tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente querer mudar nada. Por isso que nós temos que ser pessoas melhores. Viver o agora, sem ficar se perguntando, né? Por que disso, por que daquilo. O importante é a tudo dar graça. A tudo que acontecer, você acreditar que é por obra, né, do Senhor, que nada foge do controle dele. Então, esse amadurecimento espiritual foi assim, o ponto-chave para eu entender, né, tudo isso que eu passei. Eu me lembro bem que teve um certo momento da minha vida que eu achava, né, que eu estava curada, que eu estava vivendo sem aquele sofrimento. E eu fui para terapia de oração em 2019. E lá eu vi o quanto eu tinha feridas. Eu senti Deus me carregando, eu senti o amor de Deus na vida do meu pai, na vida do Rogério, né? O Rogério teve uma grande experiência que antes dele falecer, no final de semana antes dele falecer, no sábado, ele tinha ido passear na casa de um tio e lá ele tinha manifestado a vontade de confessar. Desde quando ele tinha voltado dos Estados Unidos, ele não tinha confessado. Na segunda-feira ele já sofreu um acidente. Quando o médico nos falou, né, dos 20 minutos, ele teve um dia, ou a noite toda. Aí de manhã eu pedi pro Padre Alex ir lá dar a unção para ele. Foi quando o Padre Alex entrou, deu a unção para ele e eu já não consegui entrar mais. E eu tenho certeza como Deus foi misericordioso com ele naquele momento. Durante a terapia, Deus me fez ver a misericórdia dele, porque o Rogério tinha manifestado a vontade, né, de confessar, e Deus o permitiu, né, ter o último momento com ele. Então, isso para mim foi muito, né, gratificante. A terapia eu vivi vários momentos, né, de cura mesmo, de nunca mais, nunca mais. Hoje eu falo de coração aberto mesmo, que eu nunca mais senti aquela dor no coração, aqueles momentos de angústia, de tristeza. Desde 2019 eu fui mesmo curada desse luto. Não, sofrimento não é em vão, de forma alguma. É para nos dar uma sacudida, né? É para deixar mesmo o amor falar mais alto, né? É deixar o orgulho de lado, é ter o perdão no coração. Porque através de tudo isso você vai conquistar o maior amor, né? Sem ter que sofrer demais. É necessário a gente passar por alguns sofrimentos para a gente entender muita coisa na nossa vida. Eu sempre soube que eu era uma menina de Deus,
né? Minha vida inteira, desde nova, eu participei de igreja com os meus pais, né? Meus pais me deram um grande exemplo dentro da igreja. E só que as nossas fraquezas, né? Eu já fui do mundo, mas eu nunca pertenci ao mundo. O meu coração sempre foi um coração de princípios da igreja. Então eu estava no pecado, mas eu sabia, era consciente. E eu sabia que eu nunca mais queria continuar naquele pecado. Porque as dificuldades vêm, as fraquezas vêm, mas com Deus, né, através de uma rocha firme, com Deus, é muito mais fácil a gente passar por essas situações, por esses sofrimentos. Então, para você, né, que está vivendo esse luto, viva, né, é necessário o luto, porque através dele você vai se, né, fortalecer futuramente. E acredite que Deus está com você, né? Talvez você não está vendo Ele agora, talvez Ele está, né, invisível assim, aos seus olhos hoje, mas Ele está do seu lado, Ele está te carregando no colo. No momento de desespero, Ele está com você. Deus demora, mas Deus não falha, né? Ele está preparando o melhor para você. Você precisa de passar, né, por esse tempo, que é um tempo difícil, de tempestade, mas você pode estar certa que Deus está a todo momento com você, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te fazer entender, né, as coisas que você vai estar passando. O tratamento é importante, né, com médico, com psicólogo, né, fazer terapia, os medicamentos, mas só Deus vai curar sua alma. Só Deus conhece o seu coração, só Deus entra nele, só Deus conhece seus pensamentos. Então, com Ele, tudo é possível. Muito bem, queridos alunos da Escola do Sofrimento, o depoimento da Aline está recheado de ensinamentos, mas quero destacar alguns pontos para a nossa reflexão de hoje. O primeiro ponto que eu quero refletir com você é aquele tão indesejado momento da notícia. E é a hora que o mundo cai sobre a nossa cabeça. Receber uma notícia como essa é sempre uma bomba que dispara os nossos sentimentos e emoções. Na verdade, ninguém está preparado para receber uma notícia trágica como essa. Somos humanos e a nossa espécie possui essa fragilidade e temos que nos adaptar a ela. No entanto, existe sim uma forma de minimizar o impacto de uma notícia desagradável. E esse estado de amadurecimento de notícias ruins estão na vida de oração. Quando estamos em Deus, quando temos vida de oração, ainda que passemos pelo vale da morte, nada temeremos, porque o Senhor está conosco, reza o Salmo 22. Uma pessoa que não tem Deus, que não tem intimidade com Ele e não faz dele o centro da sua vida, quando passa por uma notícia negativamente impactante, a primeira coisa que acontece é uma descida abrupta ao vale da morte. Ou seja, a pessoa vive um limbo angustiante e desesperador e corre o risco de ficar preso nesse lugar, vivendo uma espécie de redemoinho de emoções ruins. A partir do momento que eu fiquei sabendo, né, que eu recebi notícia, eu entrei em desespero, né? Total desespero. É claro que diante de uma notícia como essa, é normal ficarmos abalados. É óbvio que ficamos tristes e até choramos compulsivamente diante do fato, pois, nesse sentido, até Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, não é verdade? Esses comportamentos humanamente naturais não refletem em si um abandono de Deus, mas um gemido da alma diante da tragédia da vida que parte dolorosamente. Deus também chora quando alguém morre dolorosamente, pois a morte não é uma criação divina, mas sim uma consequência da desobediência da própria criatura que atraiu sobre si o sofrimento e a morte como recompensa. Não conseguia me controlar, chorava demais, eu não parava. Era um sentimento de Deus não está comigo,
né, aquela questão de realmente me perguntar por que comigo. Contudo, o ponto de equilíbrio que nos conecta à resiliência diante de uma trágica notícia está na vida de oração pela qual Deus deve ser o centro. Ele é o fim último de todas as coisas. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Tudo começa nele, passa por Ele, que é o dia de hoje, e termina nele. Portanto, Deus é o ser de todas as coisas. E se um trágico acidente acontece, é no ser de Deus que vamos encontrar o sentido para o sofrimento e, em última instância, para a morte também. Se eu já estava no poço, eu fui para o fundo do poço. Foi uma questão assim, surreal mesmo, não estava acreditando. E se isso for uma verdade de vida para mim e para você, então podemos dizer sem medo: nada poderá nos separar do amor de Deus. E nada é nada, como diz Monsenhor Jonas Abib. Nem mesmo a morte poderá nos tirar do ser de Deus. Já afirmava isso São Paulo lá nas suas cartas aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35. Nenhuma dificuldade, grande ou pequena, que possamos encontrar em nós ou fora de nós, é um obstáculo insuperável para o amor de Deus. Um outro ponto importante no depoimento da Aline, que é um erro que muitos de nós cometemos quando pedimos algo a Deus, é aquela oração: seja feita a minha vontade. Ou seja, pedimos a Deus que faça o que queremos, conforme desejamos, e não damos a opção a Deus de fazer conforme a vontade dele. Porque eu não acreditava, eu tinha certeza absoluta que o Rogério ia sair daquela. O Rogério, 33 anos, forte, eu tinha certeza que Deus ia operar um milagre, tanto que eu ligava para as minhas amigas, eu ligava lá para a casa do Padre Efraim, pedia oração para as irmãs, que eram muito minhas amigas, porque eu tinha certeza que ele ia sair, com a fé que eu tinha, ele ia sair. E aí eu me decepcionei, porque no outro dia, de manhã, ele veio a falecer. Essa é uma oração, por assim dizer, um tanto equivocada, tanto quanto egoísta em si mesma, pois não temos o conhecimento do futuro e não somos capazes de discernir o que é bom e o que é viável para nós, muito menos para os outros. Mas Deus sim, Deus sabe o que é bom para nós e devemos confiar a Ele que decida o futuro daquela pessoa conforme os seus desígnios, de forma que seja pelo bem da alma dela. Que as dificuldades vêm, as fraquezas vêm, mas com Deus, através de uma rocha firme, com Deus é muito mais fácil a gente passar por essas situações, por esses sofrimentos. Preciso dizer também que, apesar de rezarmos por vezes equivocadamente, Deus não nos condena por isso. Ele conhece a nossa fragilidade e, na sua infinita misericórdia, oferece-nos meios e tempo para que possamos mudar a nossa forma de rezar e suplicar os favores dele, mas que seja feita a sua vontade, não a minha, mas a sua vontade. E certamente seja por isso que estamos aqui na Escola do Sofrimento, pois estamos aprendendo a lidar com as coisas trágicas que nos acontecem ao longo da vida. Bom, e qual é então o problema de rezarmos dessa forma, mesmo sabendo que Deus releva a nossa forma errônea de rezar? A resposta a própria Aline dá no seu depoimento. E aí eu me decepcionei, porque no outro dia, de manhã, ele veio a falecer, e aí foi uma decepção muito grande. A decepção acaba sendo o grande gargalo que leva a pessoa ao fundo do poço. E é a famosa marcha da vaca que vai para o brejo lentamente. A decepção transforma a amizade em condenação. Quando não somos atendidos conforme desejamos, Deus passa a ser réu, cúmplice da morte daquela pessoa. E é assim que vamos lentamente nos distanciando de Deus. No capítulo 4, versículo 3, São Tiago diz assim: pedis e não recebereis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Sempre há tempo de aprender e nunca é tarde demais. É o segundo ensinamento da nossa aula de hoje. É aprender a pedir a Deus, mas que seja conforme a vontade dele e não a nossa. Cada coisa tem seu tempo,
é tudo no tempo de Deus. A grande virada de chave da Aline diante do caos que estava se tornando a sua vida foi exatamente no momento em que ela se voltou para Deus. Lembra que eu disse lá no início? Deus vem em nosso socorro para curar as nossas feridas, para tirar as escamas que nos impedem de enxergar os acontecimentos com os olhos de Deus. Quando o meu atual esposo, o Daniel, e toda a sua família entrou na minha vida, eu vi os cuidados de Deus conosco. No livro do Apocalipse também encontramos um remédio que pode curar esta cegueira espiritual. Aconselho-te que compres de mim um colírio para ungir os olhos. E diante disso, podemos dizer que a fé é um colírio para os nossos olhos e com esta ajuda somos capazes de enxergar com clareza os mistérios contidos sobre o véu do sofrimento. O olho é a luz do corpo e se teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Já se teu olho estiver em mau estado, todo o seu corpo estará em trevas. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, na página 46, encontramos uma reflexão sobre isso que diz assim: se ainda não conseguimos enxergar os valores e os benefícios que o sofrimento tem e produz, significa que o nosso olho está doente e precisa ser tratado. E este tratamento são gotas de espiritualidade que vai como de gota em gota purificando a nossa mentalidade errada de ver e encarar o sofrimento. Este remédio ou esta substância espiritual nada mais é que a nossa fé, portanto, um duplo diagnóstico que revela não somente um corpo psicologicamente doente, como também uma alma ferida e escurecida pela ausência da fé. Por isso que eu digo que este programa na Escola do Sofrimento é de muita relevância para a nossa vida de fé, pois é praticamente impossível compreender o sofrimento somente no campo humano, sobretudo no âmbito da razão. É preciso entrar numa atmosfera sobrenatural, supra-humana, para enxergar o sofrimento sobre o olhar de Deus que acontece simplesmente na sutileza de uma vida concreta de oração. O sofrimento só pode ser entendido a partir de Deus. Mesmo sendo ele natural, por fazer parte do nosso habitat humano, porém, dentro de uma dimensão sobrenatural. Qualquer tentativa diferente desta é frustrante e vazia. E na página 43 aqui do livro conclui exatamente assim: contudo, todo sofrimento, seja ele humano ou espiritual, deve ser, sem exceção, contemplado a partir de uma visão espiritual, em clima de oração e abertura de coração para aceitá-lo, porque só assim será possível ver o sofrimento além dos limites dos olhos humanos, que transcenderá nossa visão natural para uma atmosfera sobrenatural. E é justamente aí que passamos a enxergar o sofrimento também com os olhos de Deus, tornando-se verdadeiramente autêntico. Aquilo que é para nós um peso ou uma cruz sem sentido ou um sofrimento demasiado grande para ser suportado, pode ter outro sentido se o mesmo for direcionado ou canalizado para uma via de espiritualidade que, a princípio, poucos conseguem enxergar, principalmente ao calor da dor que o sofrimento produz, mas que existe e está acessível a todos nós. Quando a gente está vivendo, o sofrimento, a gente não entende os planos de Deus, a gente não consegue enxergar lá na frente, E aí a gente não consegue assimilar certas coisas, Padre Pio sabiamente compreendia que o sofrimento suportado de maneira cristã é a condição que Deus, autor de todas as graças e de todos os dons, estabeleceu para conceder-nos a glória eterna. Quando o Daniel entrou na minha vida, eu e a família dele, veio junto, eu comecei a enxergar, a sentir, e aí através desse sentimento enxergar o cuidado de Deus comigo. Na verdade, precisamos aprender a enxergar o sofrimento e as grandes tribulações que nos assolam com os olhos da fé,
Podemos olhar e ver só dor, só tragédia, só tristeza e morte. Mas se olharmos com os olhos da fé, poderemos ver que para além da dor e do sofrimento, há uma grande recompensa e todo o sentido que o nosso sofrimento pode adquirir. Podemos escolher o que queremos ver, tudo depende do tamanho da nossa fé. Coloquemo-nos, portanto, debaixo do manto protetor de Maria, que tem a missão de nos ajudar a tirar as escamas que o próprio sofrimento colocou sobre os nossos olhos da fé e que tem nos impedido de enxergar ou dar sentido aos nossos sofrimentos. Pode até parecer que os nossos sofrimentos tenham um valor demasiado alto para suportarmos. Contudo, a graça e o dom virão na mesma proporção. Quanto maior a cruz, maior será o dom. E quanto maior for o sofrimento, maior será a graça que dele brotará. Saiba que o dom deve ser pleno para poder ser dom. Lembre-se disso. Bom, espero que você tenha aprendido muito com essa aula de hoje. E se você conhece alguém que passa por um momento assim, não hesite de enviar esse vídeo, pois assim você também estará sendo um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Na minha vida, sim, eu vivi um grande sofrimento logo no início do matrimônio. Com 6 meses de casados, nós engravidamos, porque o nosso sonho sempre foi ter 3 filhos, e a gente é apaixonado com criança. E meu sonho, né, era ser mãe, né, gerar um filho, esperar, ver nascer, cuidar.